Olá, tudo bem? Graças a Deus, mais uma semana, né, que está se findando, hoje já é sexta-feira, e estamos aqui reunidos mais uma vez para falar um pouquinho, né, da palavra de Deus, ler um pouquinho junto com vocês a palavra de Deus, para a gente aprender juntos o que Deus está passando para nós. Nós temos hoje a correria, né, do dia a dia, não dá para você, às vezes você não tem tempo, né, de pegar a Bíblia, ou talvez a sua casa é muita gente, muita confusão, e você trabalha, sai cedo de casa e só chega à noite, e às vezes você não tem tempo, né, nem de pegar a Bíblia para dar uma lida, para falar com Deus, é uma correria. Então, eu chamo sua atenção hoje. Nós temos que colocar uma prioridade na nossa vida, que é Deus. Antes de sair de casa, você ora, fala com Deus, uma oração de 5 minutos, entregando a sua vida diante de Deus, porque hoje as coisas, não é só hoje, né? Sempre teve, né, violência, e você nunca sabe o seu momento seguinte. Às vezes você sai de casa numa correria, com pressa, né? Às vezes até esquece coisas dentro de casa, algum documento, por falta, né, de tempo. Porque hoje vivemos uma correria muito agitada, porque as pessoas às vezes trabalham longe de casa, tem que correr para pegar o ônibus, quando não é o ônibus, é o trânsito, né, que está muito interrompido. Então tudo isso agrega, né, a você a ficar distante de Deus. Tudo isso te afasta de Deus, essas coisinhas que vai gerando, né, no nosso dia a dia. E nós temos que ter um propósito de colocar Deus em primeiro lugar, em tudo. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino dos céus, depois todas as coisas serão acrescentadas. Quando você levanta e já ora a Deus, fala com Deus, e as suas coisas vão fluir melhor, o Espírito Santo, os anjos, né, que te protegem, eles vão estar mais próximos de você. E você vai se sentir mais amparado nos braços de Deus, né, no coração de Deus, porque aquele dia, você entregou a sua vida a Ele. Aí, o que acontecer lá fora, Deus estará te protegendo e livrando você do mal. E às vezes, irmãos, eu vou contar uma coisa aqui. Eu tive uma experiência muito ruim essa semana, que eu fui vítima do WhatsApp. Uma pessoa entrou no WhatsApp, e no meu WhatsApp fez um perfil falso, como se fosse da minha filha, né? Enfim, eu caí num golpe, um valor não muito, mas bastante significativo, assim, né, pra gente que às vezes você trabalha e precisa daquele dinheirinho, tá guardando aquele dinheirinho para alguma coisa. Enfim, eu fui vítima de um golpe no WhatsApp, e isso tá acontecendo, né? Talvez você pergunta, mas por que você foi vítima desse golpe? O que eu tô querendo passar para vocês, a minha experiência. Talvez você fale assim: mas Deus não te protegeu desse golpe. Muitas das vezes, irmãos, acontece um mal pra gente, vem pra gente um mal, para alertar não só a gente, mas toda a família, os amigos também que estão por perto. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já sabia desse golpe, né, que as pessoas faziam, ligavam fingiam, né, de um parente próximo, para pegar dinheiro de vocês. É incrível, irmãos, é incrível. Eu falo, isso foi por Deus. Por quê? Porque na hora eu já sabia, eu sou uma pessoa culta, eu não sou uma pessoa leiga, né? Totalmente leiga. Eu tenho estudo, sou graduada. Enfim, eu caí nesse golpe. Aí talvez você fale assim: você é muito simples. Porque quando eu fui fazer queixa na delegacia, o próprio delegado virou para mim e falou assim: se não sabe mexer com o smartphone, não tenha. Essa foi a resposta que o delegado ele falou para mim. Eu fiquei calada, eu não falei nada. Por quê? Porque quando as coisas elas vêm por intermédio de Deus, não importa você ser sábia, você ser a pessoa mais inteligente do mundo, que você cai no golpe. Você cai.
você vai cair. Eu caí assim como, vou dizer assim, Deus preparou tanto o cenário para mim cair, para me alertar. Não foi uma coisa assim que eu me sentia assim mal. Tanto que quando isso aconteceu, eu estava muito bem dentro de mim. Eu estava calma, eu estava tranquila. Depois que eu fiquei sabendo do golpe, eu fiquei muito tranquila, muita calma, porque eu percebi que Deus estava me ensinando algo. Porque tudo que acontece com você é algo que Deus está te ensinando. Então você tem que agradecer. Tanto, talvez hoje era para mim, né, eu perdi um valor, eu perdi R$855, mas talvez amanhã eu poderia perder muito mais. Então Deus já estava adiantando e me ensinando. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. Eu estava muito calma, eu estava tranquila no meu espírito, eu estava muito tranquila. E o que eu aprendi com isso? Porque Deus preparou uma forma que eu caí nessa armadilha muito assim, muito tranquila. Eu nem pensava que existia esse golpe. Foi no meu pensamento, nunca imaginei que eu estaria sendo vítima de um golpe. Não passou isso para minha mente. Nunca passou para minha mente. Então, aí você pergunta, por que isso não passou para sua mente? Por que isso não passou na minha mente? Olha, você poderia estar assim, irmãos, é mistério de Deus. Então, eu precisava passar por isso. Eu precisava passar por esse golpe. Então, tem coisas que acontecem na sua vida que você tem que glorificar a Deus. Você tem que agradecer a Deus. Porque isso para mim não foi uma tragédia para mim, não foi um mal para mim. Foi um advertimento que Deus está me mostrando, me revelando algo que a gente pode sofrer, mesmo a gente tendo todo o conhecimento, toda a espiritualidade ao seu lado. Você pode sofrer algo, né? Não estou dizendo só um golpe, mas você pode sofrer, passar por um sofrimento. E esse sofrimento, você pode já passar esse sofrimento tranquilo. Às vezes Deus te dá te dá, como você vai dizer, isso é um castigo. Não, não é um castigo, é um ensinamento. Talvez venha uma tragédia para você, mas não para ser castigo, mas para ser um ensinamento. E o que eu vi, o que eu senti de tudo isso que eu aprendi, que eu passei, foi um ensinamento de Deus. Deus me ensinou. Olha, não confie. Ele estava passando para mim, não confie nas pessoas. Porque eu tenho esse de mim, né, de confiar nas pessoas. E de acreditar que as pessoas são boas. De levar a verdade, levar a sinceridade. Talvez eu estou passando sinceridade para as pessoas que não merecem sinceridade. Não merecem uma atenção, né, maior. E Deus mostra para mim. Então, quando aconteceu isso comigo, eu passei para meditar mais. Eu falei assim, eu estou acreditando muito nas pessoas. Eu acredito no que ela passa para mim, na sinceridade dela. E as pessoas estão sendo fingidas comigo. Deus me mostrou isso. O que eu aprendi com essa lição, que esse sofrimento, né, foi que as pessoas, que eu tenho que prestar mais atenção à minha volta, e as pessoas estão fingindo comigo, e eu não tenho que dar muito crédito a certas pessoas, a várias pessoas, né, as pessoas, eu tenho que dar crédito mais, dar valor a mim mesma. E a gente, né, a gente precisa passar por certas situações para você enxergar. E Deus me mostrou. Deus falou, Ana, para. Ele estava sempre me avisando, sempre mandando gatilhos, né, para me avisar. E às vezes a gente fica adormecido tanto que não enxerga. Aí dessa vez ele foi mais fundo. Não, agora você vai enxergar. É isso aí, graças a Deus que eu enxerguei, né? É aquele momento, né?
momento difícil, mas eu enxerguei. Eu consegui, né, captar a mensagem que Deus tinha passado para mim. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, se vocês veem uma tragédia em cima de vocês, pega isso como um aprendizado. Não leva isso como um castigo, né, cruel de Deus. Pega isso como um aprendizado. Que aconteceu isso, eu aprendi a lição e agora não vou mais fazer o que eu fazia. Então, que isso também, esse meu exemplo, sirva também para você. Que a gente confia muito nas pessoas. A gente quer dar tudo para as pessoas. E às vezes aquela pessoa que você quer dar o seu tudo, ela não merece aquele tudo. Não merece o seu tudo. Então Deus abre a sua mente, abre a sua mente mesmo, né, para você enxergar, olha, você está dando pérolas aos porcos e a gente não deve dar pérolas aos porcos. Mas aprendi. E isso também sirva para você, esse meu exemplo, né? Talvez vai servir não só para mim, mas para várias pessoas. Então, talvez você fale assim, você caiu nesse golpe, mas esse golpe já é muito antigo, muito velho, esse negócio de WhatsApp, as pessoas mandarem mensagem, se passando por família, esse golpe é muito antigo, você caiu nesse golpe. Irmãos, quando é por Deus, você cai como um patinho. É um modo, a sua mente, ela fica fechada para as coisas, entende? Ela só foca naquilo. Então quando é por Deus, tá? Quando é por Deus, a sua mente fica toda fechada. Você não tem, assim, uma perspectiva, né, de saber que aquilo poderia ser um golpe, porque a sua mente age assim tão natural, porque veio de Deus. Então Deus permitiu que eu caísse naquele golpe. Deus permitiu. Então eu não julgo mais. Que isso também foi um conselho para mim. Que eu julgava, né, as pessoas que caíam nesse golpe. Isso foi um aprendizado, um tapa na minha cara. Porque eu julgava, porque eu via na televisão, né, que advogados, juízes, todo mundo tinha caído nesse golpe. E eu até falava, nossa, como que a pessoa tão, né, culta cair num golpe desse. Mas Deus mostrou pra mim, tá, que eu estava errada. Que eles caíram não foi porque eles eram cultos, porque eles não prestaram atenção, é porque o modo que você cai não depende do seu estudo, não depende de quanto você é culto na sociedade, nas escritas, nos estudos, não depende disso, tá? Não depende. Você fica tão fragilizado que você entra naquela situação como se fosse um bebê que não sabe de nada, que precisa do amparo do pai e da mãe. É a mesma coisa. Então não depende. Então se você tá caindo nesse golpe hoje, você pensa, isso Deus está me advertindo de alguma coisa. Então você tem que pegar isso como uma lição. Eu aprendi e que Deus, né, continue falando comigo, que eu não preciso mais apanhar tanto, né, como eu apanhei, para aprender que a gente não deve confiar tanto nas pessoas, mesmo aquelas pessoas bem próximas a você. Tem que falar. Mas vamos lá fazer o nosso estudo, né? O livro de Números. Vamos hoje para o capítulo 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no 2º ano de sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: os filhos de Israel celebrem a Páscoa em seu tempo.
Observa que a Páscoa que Deus aqui fala para que nós venhamos celebrar não é a Páscoa que o comércio celebra, né? Ovos de Páscoa, dá presente, dá ovos de Páscoa para as pessoas. Não é isso. O que a Páscoa que Deus ele exigiu, né, que o povo de Israel celebrasse, é uma Páscoa totalmente diferente. Não tem nada de chocolate. Não tem nada de chocolate, muito, muito pelo contrário. Nessa época você tem que comer ervas amargas. Eu vou ler para você, vamos continuar. No dia 14 deste mês à tarde, em seu tempo a celebrareis. Olha para vocês verem, até a data da Páscoa que Deus falou para o povo celebrar, ela era dia 14 de janeiro. Todo dia 14 de janeiro de todo ano, à tarde, a partir das 6 horas da tarde, inicia-se a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa, ela tem vai até o dia 21 da semana seguinte. É uma semana de Páscoa que a gente tem que celebrar. E nessa Páscoa, você não pode comer nada levedado. Então, você tem que tirar todo o fermento da sua casa. Todo o fermento. O fermento, tanto no sentido material, o próprio fermento, tudo que é levedado dentro da sua casa. Pão, você tem que comer pães ázimos, né? Para não ter... Tudo que fala de fermento, fermentação, que é feito por fermento, você tem que tirar da sua casa. E você tem que ficar em quê? Em jejum. Em jejum nesse sentido, de tirar, né, todo esse fermento da sua casa. Vamos continuar aqui que eu vou passar mais detalhes para vocês. Olha, no dia 14 deste mês, que mês? É o primeiro mês, né, do ano, que é o mês de janeiro. À tarde, em seu tempo, a celebrareis de acordo com todos os seus regulamentos e celebrareis de acordo com todas as suas regras. Nós sabemos quais são os regulamentos e as regras que a gente já leu lá mais para trás, a gente já leu no livro de Levítico, né, que fala todo o regulamento, como que você tem que celebrar essa Páscoa. Não é assim, celebrar dando presente para ninguém, não. Não é, não. É totalmente diferente. Então, a Páscoa do Senhor. Por que que nós devemos celebrar a Páscoa? Por que que essa Páscoa, ela ainda está sendo, né, exigida até nos tempos atuais? Por quê? Porque o próprio Deus, ele disse assim, que essa Páscoa seria uma Páscoa perpétua. Esse seria um procedimento que nós faríamos perpétuo. Quando é perpétuo, não tem fim. Ele não deu, olha, só até na vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus, vocês não precisam mais fazer isso. Não, ele não falou isso. Ele falou para fazer essa Páscoa perpétua. Então, a Santa Ceia que as igrejas hoje, as atuais, elas fazem, não era nem para ter Santa Ceia, porque era para ter só uma Páscoa, era por ano, né? Todo ano deveria fazer essa Páscoa, celebrar essa Páscoa. Então, essa Páscoa, o próprio Jesus, ela celebrou antes da morte dele, né? Tanto que ele mesmo disse assim, quando ele estava aqui evangelizando, ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Por que ele veio cumprir? Para mostrar para nós, olha, tudo que Deus falou, tudo que meu pai falou, é verdade, cumpra o que ele falou. E aqui fala, olha, e Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês à tarde, no deserto de Sinai, de acordo com tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e os filhos de Israel fizeram assim. Mas havia alguns homens que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se achavam imundos por terem tocado no morto. Eles vieram no mesmo dia diante de Moisés e Arão. E aqueles homens lhes disseram: estamos imundos por termos tocado o corpo de um homem, porque ficamos excluídos de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo dentre os filhos de Israel. E Moisés lhes disse: aguardai,
eu ouvirei o que o Senhor ordenar acerca de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se alguém dentre vós ou dentre vossas gerações vindouras, tá vendo? Estiver imundo por ter tocado num homem morto, ou seja, achar longe em viagem, todavia ele celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tarde, celebrarão com pães ázimos e ervas amargas, e eles a comerão. Tá vendo? Pães ázimos é pães sem fermento e ervas amargas. Essa é a Páscoa. Não é o vinho e como fala, não é o vinho, né? E o pão levedado, né? Não é. Então, o que eles falam de Santa Ceia, eles não chamam isso de Páscoa, né? Eles falam de Santa Ceia, por isso que eles celebram. Mas esse ritual de Santa Ceia não existe na Bíblia. Tá? Eu quero deixar bem claro. Eu quero que um pastor chegue para mim e fale, ó, esse ritual existe sim. Não existe, irmão. Ritual de Santa Ceia não existe na Bíblia. Existe o ritual da Páscoa, que é totalmente diferente, não tem nada a ver com Santa Ceia, que hoje os cristãos celebram, né? Todo mês. Não tem nada a ver. E a Páscoa, ela é celebrada uma vez por ano. Uma vez por ano que era celebrada. Então, quando Jesus andou na terra, ele celebrou a Páscoa. Ele celebrou para mostrar para nós, olha, pode ver, todo o trajeto que Jesus fez aqui na terra. Só um minutinho aí, irmãos, eu vou dar uma ligada aqui no ventilador, que tá calor aqui. Vai ter um zumbido do ventilador que vocês vão ouvir aí. Mas pelo menos eu vou estar fresquinha. Mas vamos lá. Irmãos, todo o trajeto, tudo que Moisés, Deus falou para Moisés para que nós viéssemos a cumprir, Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Jesus, ele veio aqui, ele fez tudo. Tanto que ele falou assim, eu não vim revogar a lei. Ele não veio revogar a lei ou dar uma outra lei. Tem gente que fala, mas Deus falou, Jesus falou lá ele citou algumas coisas dos 10 mandamentos, quando diz que se seu irmão pecar contra ti, você tem que dar a outra face, né? Eu já expliquei isso aqui na Bíblia, como que funciona isso. A lei de Deus, nos tempos, né, quando alguém batesse em você, você tinha que revidar com a mesma moeda. Se um batesse em você, você tinha que revidar. Isso é a lei de Deus. Mas essa lei de Deus, nós temos que ser muito sábios para entender, para compreender. Essa lei de Deus é o seguinte: se você faz mal para alguém, quem vai revidar? Por isso que a Bíblia diz assim, que a vingança pertence a mim. Você já leu esse versículo? Onde Deus fala assim, a vingança pertence a mim. Então, quando alguém faz mal para você, você entrega na mão de Deus. Se você fez mal para alguém, quem vai te julgar não vai ser aquela pessoa que você fez mal para ela, vai ser Deus. Então, a lei de Deus é essa. Olha, se você fizer mal ao próximo, eu vou te recompensar. Eu vou vingar você. Essa é a lei de Deus para o homem. A lei do homem para o homem, tá? A lei de Deus se você olho por olho e dente por dente. Essa é a lei de Deus para o homem. Se você matou, você vai pagar por aquele pecado, pela vida daquele morto. Tanto que o próprio Deus, ele falava, né? Se você ler lá nas leis de Deus, ele fala isso. Se alguém matar alguma coisa, que ele seja morto também.
Se você matar um animal de alguém, você tem que pagar por aquele animal. Então, a lei de Deus é essa. Agora, a lei do homem para o homem, nós temos que ser bastante inteligente para entender. É a lei do homem para o homem, quem passou para nós, quem nos explicou essa lei, foi Jesus. Jesus é que explicou essa lei. Se o teu irmão te bater, você oferece a outra face. Ai, gente, é muito... Quando você entende, sabe, compreende a palavra de Deus, é muito maravilhosa. Se alguém bate em você, você não vai revidar. Você não vai dar um soco nele. Se ele dá um soco em você, você não vai dar um soco nele. Se ele te roubar, você não vai roubar ele. Se ele te roubar essa caneta, ele me roubou uma caneta, ele veio aqui e me roubou uma caneta, agora eu vou lá. Aí chega lá, você rouba uma coisa mais cara dele. Não, não é isso. Se o teu irmão pecar contra ti, a Bíblia fala, quem vai vingar é Deus. Não é você que tem que vingar aquele mal que a pessoa fez para você. Por isso que Jesus falou, se baterem na tua face, oferece a outra. Você bateu aqui, oferece a outra. Por quê? Se ele bate de novo, o castigo dele vai ser dobrado. Então Deus é justo. O castigo dele vai ser dobrado. E Jesus foi tão inteligente que falou, deixa que ele bate. Porque quem bate mais forte não é ele, é Deus. Deus bate mais forte do que nós. E Deus sabe aonde bater. Porque Ele que nos criou, Ele que nos inventou. Ele sabe onde que dói mais em nós. Às vezes você vai querer revidar, se alguém te roubou a caneta, você vai lá e rouba uma agenda dele, tá aqui. Me roubaram a caneta e eu vou lá, vejo essa agenda bonita lá, né? Eu vou roubar e roubo a agenda. Não, não faça isso não. Porque Deus pode tirar dele muito mais caro do que uma agenda. Tá entendendo? É por isso que nós temos que andar em santidade diante do Senhor Deus. E aqui fala. Aqui, Deus é tão bom que Deus estava dizendo, né? Olha, se vocês não puderem celebrar a Páscoa aquele dia, naquele coisa, então celebra no outro mês, no dia 14 do outro mês seguinte. Deus permitiu, porque às vezes a pessoa está viajando, está fazendo algum serviço, ou está fazendo um velório, que cai justamente nesse dia da Páscoa. Então Deus falou, olha, ele pode fazer no dia seguinte, no mês seguinte, mas dentro olha aqui, ó, mas alguns homens, vou ler de novo para vocês, mas havia alguns homens que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se achavam imundos por terem tocado no morto, porque para você celebrar a Páscoa, você tem que estar purificado, você tem que estar limpo diante de Deus. Aí eles vieram, né, diante de Moisés e falaram, Moisés, nós estamos imundos, eles mesmos nós estamos imundos, porque nós tocamos no morto. Aí Moisés falou assim, então, calma aí que eu vou perguntar a Deus como que fica essa situação, para quem não pode, né, celebrar a Páscoa nesse dia. Aí Deus fala para eles, olha, aguardai, aqui ó, e o Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se alguém dentre vós ou dentre vossas gerações vindouras, tá vendo, irmão? Não é só para aquela geração de Israel, como muitos pregam, muitos pregadores aí pregam, né? Pregam que os 10 mandamentos, as leis de Deus era só para aquela geração daquele povo que Deus tirou do Egito, não era não, porque a Bíblia fala em todo o tempo gerações perpétuas. E aqui fala, e ele teve cuidado em falar em gerações vindouras. O que é as gerações vindouras? Gerações que vêm depois de vocês. Aí fala, estiver imundo por ter tocado um homem morto, ou se achar longe em viagem, todavia ele celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas, eles a comerão. Até pela manhã não deixarão nada dela, nem quebrarão nenhum osso dela.
eles a celebrarão de acordo com todos os regulamentos da Páscoa. Por que eles falam que osso? Porque lá fala que quando a gente fosse celebrar a Páscoa, tinha que levar um cordeiro. Aí você fala, e hoje, como que a gente leva esse cordeiro? Porque nós não temos cordeiro. Como que a gente vai fazer para celebrar a Páscoa? Porque o cordeiro, hoje, ele é simbolizado Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, ele falou assim, quando Jesus estavam chegando, que João Batista falou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, hoje em dia, nós vamos celebrar a Páscoa, sim. A Páscoa, ela é celebrada de forma como as pessoas celebram a Santa Ceia, tá? Ela é celebrada como as pessoas celebram a Santa Ceia. Só que o pão que as pessoas dão na Santa Ceia é pães levedados. Então, nós temos que comer pão, é o corpo de Cristo, porque o corpo, o fermento significa pecado, tá? Biblicamente, o fermento significa pecado. Então, o corpo de Cristo, de Jesus, ele foi um homem sem pecado. Então, o pão que nós devemos comer é um pão sem fermento, é pães asmos. Então, esse é o pão que nós devemos comer na Santa Ceia, que hoje as igrejas celebram. E esse ritual não é um ritual de mês em mês. É errôneo. É um ritual anual que se faz esse ritual. E aqui fala, e esse ritual da Santa Ceia que o homem faz aqui na Terra, deveria ser um ritual de uma semana. Não é só de um dia. Porque mesmo se você... olha aqui, ó. Tá bom, aí talvez a igreja, né, vai dizer assim, mas se eles fazem uma vez por mês, então eles vão fazer durante 12 meses, né? Eles fazem 12 meses, vão fazer 12 dias, mas Deus falou que era para fazer 7 dias. É uma semana. Então, todavia, eles estão errados. Eles estão fazendo errado. E quando a gente não obedece à palavra de Deus, a gente sofre pelas consequências. Hoje em dia, se você for em determinada religião, se você está puro, se você é uma pessoa que anda com a sua vida espiritual em santidade, determinada religião, se você vai visitar uma determinada religião e lá eles estão dando Santa Ceia, você não pode tomar. Tem religiões que não aceitam, você não pode tomar porque eles acham que você é impuro. Só que quem está impuro, quem está em pecado, é eles. Porque eles estão fazendo algo que não está correto diante de Deus, nos termos bíblicos. Então não é bom nem você participar daquela Santa Ceia, porque se você participar daquela Santa Ceia, você vai numa igreja, olha, presta muita atenção no que eu estou falando aqui, gente, presta muita atenção. Se você vai num templo evangélico, e lá, na hora do templo evangélico, estão participando da Santa Ceia, e se você já celebrou a Páscoa no ano, e se você celebrar de novo aquela Santa Ceia, você está sendo convivente com aquele pecado daquela igreja. Porque não pode uma pessoa que celebrou a Páscoa participar da Santa Ceia, daquele ritual de Santa Ceia. Porque é um ritual satânico. Talvez você fale, mas é satânico. Tudo que não é bíblico, que é antibíblico, é satânico. Aí você fala, mas você está me dizendo que a Santa Ceia é satânica? Sim. Se ela não está naquele ritual bíblico, dentro daquele ritual bíblico, é satânico. Primeiro, não está obedecendo às leis de Deus. Segundo, não está obedecendo a voz de Jesus Cristo. Está excluindo Deus e Jesus Cristo. Ele está sendo maior do que o homem.
E diante disso, por isso que veio, que eu quis contar o que aconteceu comigo, porque às vezes você confia muito em homens e não confia em Deus. Mas quem vai te salvar de todo o pecado no dia que você for embora desse mundo, porque nós temos prazo de validade aqui. Nós somos como esse copo, tem prazo de validade. Nós somos como essa caneta. Talvez você não dá valor a essa caneta, porque ela tem prazo de validade. Você também não tem prazo, você também tem prazo de validade. Você é igual a qualquer objeto da face da Terra. Tá prestando atenção? Você não tem diferença nenhuma de nenhum animal, de nenhum objeto. O que está nessa terra, tudo que está nessa terra tem prazo de validade. Nada fica eterno. Nada fica eterno. Só Deus. Só a palavra dele. Que fica rodando, rodando, rodando. Por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Está no ar. Está nesse mundo. Está nessa geração. Está nessa plenitude aqui que nós estamos envolvidos por Espíritos de Deus. Pelo Espírito Santo. Então Deus está sustentando nós. Enquanto Deus estiver nos sustentando, nós temos vida. A partir do momento que ele fala, Ana, chegou o seu tempo, vou te recolher. Seu prazo de validade. Eu queria saber qual que seria o meu prazo. Queria mesmo saber meu prazo. Mas para que eu vou saber? Para enganar a Deus? Para dizer que eu sou perfeita diante dele? Para quando ele chegar, eu vou ser, meu prazo de validade vai ser quando? Vai ser dia 14, suponho que eu nasci 14/11, não vou falar o ano, né, irmãos? Não vou falar o ano, mas tá bom. Vamos dizer então que eu vou morrer, né? Meu prazo de validade, né? Vai ser dia 14/11, o dia do meu nascimento. Vamos dizer, porque não é assim, não é pela sua data de nascimento. Não vai dizer que a pastora Ana falou que o nosso prazo de validade é do dia do nascimento. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não fala isso. Mas eu tô dando um exemplo. Vamos dizer, né, que o meu prazo de validade seja no dia do meu nascimento, 14/11. E aí? Eu sei que 14/11, como Deus, digamos assim, Deus vai falar assim, Ana, o seu prazo de validade é 14/11 de 2028. Aí eu vou falar assim, nós estamos em 2024, vou falar, então eu tenho 4 anos. Meu prazo de validade tem 4 anos. Então eu vou pecar bastante. Aí quando eu estiver lá vamos dizer, em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro. Vamos dizer, quando eu estiver em outubro do ano que eu vou morrer, do ano 28, eu vou me purificar, eu vou começar a fazer jejum, eu vou pedir perdão para Deus, porque Deus é misericordioso, Ele marcou a data que eu vou morrer, eu tenho prazo de validade, aí eu volto para os caminhos dele. Eu tô xingando Deus de bobo, né? Você é um otário. Você você marcou para mim, né, a data do meu nascimento. Você marcou a data da minha validade. Agora, então, eu vou aprontar tanto, quando chegar próximo dessa data, eu vou jejumar, vou pedir perdão para Deus. Deus é misericordioso, né? Só que Deus não é tão bobo assim como você pensa. Nós não temos o prazo de validade, mas nós não sabemos. Ninguém sabe o seu prazo de validade. Ninguém sabe. É por esta razão que você tem que viver continuamente, presta atenção, você tem que viver continuamente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, que seria muito justo, porque o tempo todo que você andou aqui na terra, você fez o que? A vontade dele. João Batista, o tempo todo que ele teve aqui na terra, ele estava fazendo a vontade dele. Tanto que ele foi morto, João Batista foi morto, não porque ele estava, por ele estar fazendo a vontade dele própria, ele foi morto porque ele foi fazer a vontade de Deus. Ele foi lá dizer para
para aquele homem lá esqueci o nome do homem, que ele estava em pecado, porque ele estava namorando, né, a mulher do próximo, que ele estava vivendo em pecado. Ele se enfureceu com ele e a mulher pediu pro homem lá, ó, mata ele, para parar de nos incomodar, falando que nós estamos vivendo em pecado. Então, irmãos, é muito sério, tá? É muito sério a nossa vida espiritual com Deus. Temos que ter um direcionamento, obediência e uma prática, né? Uma prática de fazer a vontade de Deus o tempo todo. Porque você não sabe o seu prazo de validade. Você não sabe, mas sabe o que seja você. Mas sabe o que seja você conhecedor de astrologia, né? Muito sabe, mas você não conhece. Deus não revelou. Então muita gente fala, a vinda de Jesus está próxima. Mas tudo o que está acontecendo aqui hoje no mundo, e tudo o que está acontecendo, já houve isso. Já houve esses acontecimentos. Eu fico assim, às vezes eu ouço um pregador muito eloquente na palavra, tem muito estudo, né, do passado, ele estudou muito as coisas do passado. Aí eles vêm falando, né, comentando, e eu fico observando, eu falo, gente, tudo que ele está falando, a Bíblia já nos diz, você não precisa ser um estudioso de um determinado assunto, procurar aquele assunto tão minucioso, sendo que, se você procurar na Bíblia, fala. A Bíblia está dizendo. Aí tem pessoas que ficam, eu acho uma perda de tempo. Se você só lê a Bíblia, tá bom. Ou você acredita nela ou não acredita, mas tem pessoas que eles querem, né, saber se aquilo ali é verdade. Aí eles vão procurar fundamento. Aí eles quebram a cabeça porque eles acham fundamentos. Eles vão achar fundamentos. Aí eles acham fundamentos. E tem pessoas que fazem caravanas, vão fazer caravanas para Israel, nós vamos, eu permito que vocês façam escavações lá em Israel, para vocês terem... Gente, aí está dizendo assim, aí aquele pregador está dizendo assim, olha, eu quero provar para vocês que Deus existiu lá em Israel, eu quero provar para vocês. Provar para quê? Sendo que a própria Bíblia fala que nós não devemos ser como Tomé, né? Ver para crer. É isso? Aonde que está a sua fé? Você tem que ir lá em Israel fazer cavações para você provar que existe realmente, Deus existiu, Jesus existiu. Você tem que ir lá em Israel para ver se tem mesmo túmulo, porque quem me garante que aquele túmulo que está lá em Israel é o túmulo de Jesus Cristo? Com toda essa falsidade financeira que existe por aí. A pessoa vai lá e pega um copo, apresenta para a sociedade, esse copo, Jesus tomou água nesse copo. Eu vou fazer um leilão desse copo, que Jesus tomou água nesse copo. Irmão, pelo amor de Deus. E você acredita? Tem gente que vai, aí olha que vai aparecer. Se eu pegar esse copo e falar, olha, esse copo, Jesus tomou água nesse copo, esse copo é um copo bom, olha aqui, ó, pá! Ele não quebra. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tomou água nesse copo. Eu quero fazer um leilão desse copo. E o dinheiro que eu vou arrecadar aqui. Ah, Deus, gente. Como tem crianças ainda que tá mamando de colo. E cristãos que estão ainda mamando ainda. Que caiam ainda nessa bagatela, né? Essa palavra que cai ainda. Tem muita gente que cai. Tem muitos cristãos que caem. Se você é um cristão desse que está caindo nessas conversas, tome cuidado. Tome cuidado. Vamos continuar.
E aqui fala, no versículo 12, até pela manhã não deixarão nada dela, nem quebrarão nenhum osso dela. Eles a celebrarão de acordo com todos os regulamentos da Páscoa. Tá vendo? Mas se o homem está limpo e não está em viagem, e todavia não celebra a Páscoa, essa alma será exterminada dentre seu povo. Porque não trouxe sua oferta ao Senhor ao seu tempo, esse homem levará seu pecado. E se um estrangeiro morar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, e celebrará de acordo com os regulamentos da Páscoa e de acordo com a sua ordenância, haverá um só regulamento para o estrangeiro ou para o natural da terra. Então Deus está avisando, olha, se tem alguém que é estrangeiro, que não é da linhagem de Israel, mas que aderisse à palavra de Deus, tanto que o próprio Jesus, quando ele veio aqui, ele disse assim, eu não vim, né? Ele não tinha vindo para todos os povos. Ele veio para ressuscitar o povo de Israel que havia perdido. Mas muitos povos que estavam aqui creram na palavra de Jesus e eles foram salvos. Muitos daqueles pessoas vamos dizer, do Egito, vamos dizer assim, muitas pessoas do Egito, quando eu falo Egito, são pessoas que não eram da linhagem de Israel, não eram do povo, né, das 12 tribos de Jacó. Então, essas pessoas também poderiam ser salvos se eles se arrependessem dos seus pecados. Por isso que Deus fala aqui que se eles se aderissem, né, ao Evangelho de Cristo, eles seriam salvos. Então, irmãos, não é todo mundo que vai ser salvo. Não é. Essa linhagem de Israel é só para esse povo, os santos mesmo, era só para o povo de Israel. Como o povo de Israel não quis, né, abraçar a Deus, Deus abriu, vamos dizer assim, abriu um caminho, como dizer assim, ele abriu uma brecha, né, vamos dizer assim, ele abriu uma brecha para esse povo dos egípcios, né, entrarem no reino dos céus. Aí fala, no dia em que foi levantado o tabernáculo, uma nuvem cobriu o tabernáculo na tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo como um aspecto de fogo. Sempre era assim, uma nuvem o cobria e à noite tinha um aspecto de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiram. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam lá. De acordo com a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. De acordo com a ordem do Senhor, se acampavam. Durante o tempo em que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. E a nuvem, às vezes, permanecia poucos dias sobre o tabernáculo. Então, com a ordem do Senhor, acampavam e com a ordem do Senhor partiam. Às vezes, a nuvem ficava da tarde até a manhã. E quando pela manhã a nuvem se levantava, eles partiam, ou dia ou à noite. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Ou por 2 dias, ou por 1 mês, ou por dias. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam quando a nuvem se levantava. E quando a nuvem se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam, e de acordo com a ordem do Senhor, eles partiam, obedecendo o mandamento do Senhor pela mão de Moisés. Agora você imagina, porque o povo que saiu do Egito foi uma grande multidão. Não foi meia dúzia de povos. Foi milhares de povos. Milhares, milhares e milhares e milhares. Foi muito, eu digo que, vamos dizer, foi 1 milhão de povo. Porque foi muito povo. Se você pegar cada tribo de Israel,
Você vai ver que foi quase 1 milhão de pessoas, né, que saíram do Egito. Aí eu falo para você, olha a obediência desse povo. Quando a nuvem, né, estava ali no céu parada, eles tinham que parar. Quando a nuvem levantava, começava a andar, eles percebiam que a nuvem estava andando, eles iam em direção à nuvem. E a nuvem esperava eles, né, saírem. E a gente observa que a própria palavra que acabamos de ler aqui, observa que essa nuvem, às vezes, ela ficava apenas um dia naquele local. Ela parava apenas um dia. Então, até nisso, esse povo obedecia. Agora, você imagina, por que eles paravam assim? Por que Deus paravam, né? Para eles descansarem, que eles precisavam descansar. Então, tinha lugar que eles paravam, eles ficavam mais de mês parados naquele local mesmo. E tinha lugar que eles ficavam só um dia, outro 2 dias, 1 semana, para o descanso deles. Porque Deus havia, né, ele via a necessidade do povo descansar, das mulheres, dos animais. Então, ele percebia tudo isso. Então, ele, né, levava esse povo de acordo com, eu creio, de acordo com o cansaço desse povo, né? Então, isso é maravilhoso. Isso a gente pode, o que a gente vai, eu, você, o que vamos aproveitar desse ensinamento aqui? O que vamos tirar desse ensinamento agora? Porque eu sempre faço assim, eu faço a leitura e eu quero mostrar para vocês o que nós podemos tirar dessa leitura que nós acabamos de ler. Primeiro, temos que obedecer. Primeiro, a Páscoa, ela ainda está regida até os dias atuais. Nós temos que obedecer à Páscoa do Senhor. Segundo, nós temos que obedecer à voz de Deus. Nessa terra, nós não somos nada. Nós somos direcionados, nós somos comandados, nós somos impulsados, né, a fazer a vontade de Deus. E quando nós, com a nossa desobediência, não obedecemos à voz de Deus, nós somos castigados, nós somos feridos, tanto mentalmente, como espiritualmente, como materialmente. Tudo em nossa volta vem trazer um prejuízo para nossas vidas, tanto no sentido material, espiritual, da própria saúde, do próprio corpo físico também. Então, isso Deus está dizendo, olha, sede obediente. O tempo todo a Bíblia fala, né? Que essa passagem aqui ele está falando, olha, sede obediente, seja obediente. Tem um versículo que ele disse, obediência quer e não sacrifício. Então é isso. Nós estamos aqui na terra para obedecer. Somente obedecer a Deus. Não obedecer a homens. Esse conselho, esse meu exemplo que eu dei para vocês no início do vídeo, eu aprendi muito, tá? Eu aprendi muito que às vezes a gente confia, né? Fica cega. As coisas podem acontecer conosco. Então, isso foi um grande ensinamento que aconteceu comigo. Foi um grande aprendizado, um aprendizado assim muito útil. Eu acho que eu nunca aprenderia esse aprendizado com outras pessoas falando. Porque às vezes você precisa sentir na pele aquilo. Porque a gente gosta de julgar, né? Todo mundo gosta sempre de julgar o outro. Mas isso foi um aprendizado muito grande, eu quero passar para você. Talvez você também vai julgar alguém que possa cair num golpe, em alguma coisa. Você vai julgar essa pessoa. Só que essa pessoa que está caindo nesse golpe, irmãos, eles quando é por Deus, tá? Quando é por Deus, você cai assim como um patinho mesmo. A sua mente, ela fica totalmente mudada. Você não tem olhos para enxergar a maldade. Para aquele ato que você está fazendo, você não tem a maldade. Você, principalmente quando você confia, né, nas pessoas, você não tem maldade. A gente tem que abrir os olhos. Deus está, Ele
Eu acho que eu passei por essa experiência até para passar para vocês também. Vamos abrir mais os nossos olhos? Vamos enxergar as coisas com os olhos espirituais? Vamos parar um pouco, né, de achar que nós somos melhores do que os outros e abraçar Deus, abraçar o caminho, ouvir Deus. Porque quantas vezes que a gente ouve, né, ouve os homens, e que esse exemplo que eu passei para vocês, que aconteceu comigo, que eu passei para vocês, venha também, irmãos, servir de exemplo para vocês. Porque nós somos muito frágeis, irmãos. Nós somos muito frágeis. Nós somos guiados o tempo todo por um ser, tá, que nos guia a fazer a vontade dele e não a nossa. Às vezes você quer fazer a sua vontade, mas você não consegue. Você fica trancado dentro de uma caixinha. Porque esse ser está comandando a nossa vida. Porque esse ser está ao redor de nós. E nós temos que clamar por ele. Para que nós não venhamos, né, cair em tentação. Nós temos que confiar nele. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Vamos abrir nossos olhos para o lado espiritual, para a palavra de Deus. Existem muitos pregadores eloquentes da palavra que têm conhecimento. Se você for conversar com alguém, um grande pastor, um grande missionário talvez, um grande estudioso, não vou falar pastor, vou falar um grande estudioso, ele vai comentar muitos livros para vocês, ele vai... É uma pena até falar, mas ele vai passar diversos nomes de livros para você ler. Aí você pergunta para mim, Ana, qual livro que eu devo ler para abrir o meu entendimento espiritual? Eu vou te falar, a Bíblia Sagrada. Leia só ele. Ali tem tudo, toda a história de Deus e de Jesus. Toda a história dos profetas, toda a história do que vai acontecer, tá? Toda a história, porque o que vai acontecer, irmãos, é isso que vocês têm que prestar atenção. O que vai acontecer já aconteceu em outros tempos. Talvez você fale, a vinda de Jesus já aconteceu, porque do jeito que você está falando, o que já aconteceu, a Bíblia diz que não tem nada novo debaixo da terra. Jesus, ele está vindo todo dia. Agora, ele está vindo para muita gente. Quantas pessoas que nesse momento não estão sendo arrebatadas para o céu? Quantas pessoas que não estão deixando pai e mãe? Quantas pessoas que estão ficando órfãos? Quantas pessoas? Quantas mães, nesse momento, que está deixando o seu filho de colo? Quantos filhos de colo que estão deixando os seus pais agora? Se você fizer uma contagem, fazer um levantamento, quantas pessoas inocentes que morrem por dia? Aos nossos olhos. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma notícia de um parente meu que morreu nessa madrugada dormindo. O pessoal levantaram, ele estava dormindo, ela acordou morta. Quantas pessoas que nesse momento, durante a noite, foi arrebatada? E você não viu, você ficou. Por que você ficou? Porque ainda não era a sua hora. Talvez você fale, então você não acredita no arrebatamento, que Jesus vem nas nuvens? Irmãos, as coisas de Deus é tão misteriosa, que talvez essas pessoas que foram, elas encontraram com Deus nas nuvens. Nós não vimos, mas elas viram. Quantas pessoas que têm visão espiritual? Quantas pessoas?
Ah, mas a Bíblia fala que todo olho verá. Sim, todo olho, mas em que sentido? No abrir e fechar dos olhos. Sim, todo povo verá Deus, mas que sentido? Vai ser todo mundo junto? É o que o povo fala. É o que eles pregam para você. Mas será mesmo que vem assim? É um momento da gente pensar e refletir. Porque todos os dias Deus arrebata multidões. Multidões no mundo todo. É crianças, velhos, tudo Ele arrebata. Por isso que Ele fala que nós devemos vigiar e orar sem cessar. A todo tempo. Não é viver de falcatruas, não é viver querendo passar a perna no outro. É amor, irmãos, é amor. Eu até postei um vídeo de uma criancinha dando mamadeira para um sapo. E aquela imagem me refletiu. Deus está passando por aquela imagem, o que Deus está passando, revelando para nós. Naquela imagem, talvez você vai ver esse vídeo aí acho que tá, não sei se está no TikTok ou no YouTube. No meu canal, no meu Facebook tem essa imagem que eu postei. Uma criancinha pegando um sapo e dando mamadeira pro sapo. Numa mamadeira de leite. Eu acho que ela pegou o leite dela, que ela estava mamando, e deu pro sapo. É amor, irmãos. Nós temos que ter amor. Deus está revelando que nós temos que ter amor aos animais. Tem gente que não tem amor nenhum. Tem gente que tem o coração duro e fala que ama a Deus. Como que você pode amar a Deus se você não ama as coisas que Ele criou? Como que você pode dizer eu amo a Deus se você não ama as coisas que Ele criou? Se você tem nojo. As pessoas têm nojo de barata, as pessoas têm nojo de cobra, as pessoas têm nojo, quer matar, quer fazer tudo. Mas é que são criaturas de Deus. É um momento de reflexão, irmãos. É um momento porque nós vamos conviver com esses animais lá no céu. Nós vamos conviver com eles. Se você não gosta das coisas que Deus criou, então você não gosta de Deus. Essa é a verdade. Trabalha com o seu pensamento, trabalha com o seu sentimento. Se você não gosta, trabalhe com isso. Procure entender por que você não gosta. Procure entender. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo. O que é próximo? É tudo que está em nossa volta. É tudo que está em nossa volta que é o nosso próximo. Fica aí essa meditação para você meditar em tudo que acontece. Não é só nessas palavras minhas, não. Mas medita nas coisas. Um vídeo que você vê. Isso aí é Deus falando conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Às vezes eu falo duro, irmãos, mas é a pregação, irmãos. Nós temos que... Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui para levar você, ensinar você a ir para o céu. Eu não estou aqui porque se eu for para passar a mão na sua cabeça, eu vou falar um monte de palavras lisonjeadas. E no final dessas palavras todas lisonjeadas, sabe o que eu vou falar para você? Manda um pix para mim. É isso que eu vou fazer. Eu falo um monte de palavras lisonjeadas para você. Você vai falar, nossa, essa pastora é muito boa. Aí no final eu te dou uma facada e falo, manda um pix de R$1.000 para mim, se você ama a Deus. Mas eu não vou fazer isso, irmãos. Eu não vou fazer isso. Porque a palavra de Deus não é para ser vendida. A Bíblia diz, pregai o evangelho a toda criatura. É isso. Você jamais vai ver eu pedindo dinheiro para você. Agora, se Deus quiser tocar no seu coração, aí fique à vontade. Mas eu não vou pedir. Tá bom? Porque eu sei que todo mundo está passando por dificuldades financeiras no mundo, né, atual. Talvez você fale, eu não estou passando, eu tenho. Todo mundo passa, irmãos. Todo mundo passa dificuldade financeira. Mas que Deus te abençoe.
Eu fico muito feliz se você ouvir essa palavra e poder transmitir a outra pessoa. Eu já ficarei muito feliz. Eu já sentirei feliz porque a minha árvore que eu estou plantando, ela está dando frutos, né? Ela está dando frutos devagar, como uma mangueira, né, que dá frutos. Primeiro, para dar frutos, ela tem que crescer, tem que ser regada. Aí ela nasce as florzinhas todas. Aí depois que vem o fruto ainda tem o tempo dele amadurecer no pé, para a gente poder colher ele. E é assim que eu estou fazendo com você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um forte abraço.